Bom dia a todos. Meu nome é Maurício Zanin. Nós estamos começando mais um bate-papo com a CNM. Hoje um bate-papo especial com transmissão ao vivo também aqui, além de Brasília, direto de Campo Grande, com Eduardo Strans, que nos acompanha ali no telão, e também com Wilton Silva. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a repatriação, sobre a histórico da repatriação, os impactos positivos e negativos, o que aconteceu nessa evolução da arrecadação dos recursos para os municípios e, principalmente, qual o resultado agora, final, do dia 31, com o vencimento do papo, né? Vocês podem participar ao vivo conosco, direto pelo Telegram dos agentes municipalistas, ou então aqui enviando perguntas no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Essas perguntas vão ser redirecionadas via Telegram para o nosso aplicativo e, de acordo com o tempo, nós vamos aqui apresentando para vocês. Muito importante para você que é agente municipalista, que tem a chance de fazer a pergunta ao vivo, e a nossa equipe técnica estará aqui para responder. Bom dia a todos, bem-vindo, Eduardo, tá ouvindo bem aí? Bom dia, sim, tudo certo. Wilton, Bom dia, Eduardo. Você, tudo bem? Vamos começar aqui com o Wilton. Então, Wilton, explica pra gente um pouquinho o histórico do que é a repatriação e qual foi esse impacto na evolução da arrecadação para os municípios. Fala um pouquinho pra gente. Pois é, Zanin, a repatriação é um programa de regularização cambial, né? De ativos. Foi uma oportunidade que o governo deu para que as pessoas que tivessem recursos lá no exterior pudessem trazer esse dinheiro de volta, pagando um pouco mais barato. Ano passado, quando teve a primeira edição... Vixe, caiu o Eduardo ali. Caiu. Não, mas a gente reconecta já. Vamos que aí eu vou explicando aqui a repatriação. Quando ele voltar, a gente dá continuidade ao assunto. Tá? Então, como eu estava falando, a repatriação ela começou ano passado com a primeira fase, que era cobrado 15% de imposto de renda e 15% de multa em cima do recurso repatriado. Teve um pequeno problema que ano passado o governo não repassou o valor das multas para os municípios. Aí a confederação, com um trabalho árduo, a gente, conversando diretamente com a presidência da República, com o governo federal, conseguiu sensibilizar o governo federal, e ele transferiu no pagar das luzes, né, em dezembro, o recurso das multas. Tá? Então, ano passado, os municípios receberam de repatriação 5 bilhões de reais, tá? de multa, e 5 bilhões de multa e 5 do valor da repatriação, né? Isso. Mas vamos lá, deixa só para a gente entender. Então, se você tivesse um conjunto, como é que funcionava a repatriação? Você mandou algum recurso para fora. Até no estudo técnico que a CNM tem, ela aborda um pouco alguns que houve um não pagamento de tributos em relação a isso. Deixa só a gente atender. Só um minutinho, que ao vivo é isso mesmo, pessoal, que caiu a nossa conexão com o Skype. Só um segundinho. Eduardo, voltamos. Voltamos. Vamos lá. Então, retomando aqui. O que nós tivemos na repatriação? Uma quantidade de recursos. Esses recursos, eles foram para fora do Brasil, eles poderiam voltar com dois pagamentos. Um pagamento de 15% de imposto sobre esse valor e mais de renda, 15% de multa. Essa multa não estava incluída no valor a ser redistribuído para os municípios, e isso foi uma conquista da CNM. Isso foi uma grande conquista do ano passado da CNM, né, porque eles entenderam que a multa não era, não fazia parte de transferência, não ia ser transferido para os municípios. E aí, com o trabalho da CNM, um trabalho político, foi trabalhando com o Congresso, pedindo ajuda aos deputados, aos senadores, chegamos até o presidente da República e sensibilizamos e pedimos para que fosse
pago Ou seja, as a multas. natureza da arrecadação era a mesma, assim como É. você tinha o que ia para o imposto de renda e seria distribuído pela regra do FPM, então a natureza da multa também foi incluída nesse procedimento e foi distribuído o que os municípios perceberam aí como o FPM do último dia do ano, né? Dia 31 de dezembro, que deu mais ou menos um FPM aí de valor de arrecadação, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Bom lembrar mesmo, foi bom você lembrar disso, Zani, porque a natureza da cobrança da multa, ela estava como imposto. Se for analisar, a natureza da multa era como um imposto. Porque multa, quando ela é natureza mesmo de multa, é quando você atrasa uma conta. Sim, aí sim. você está sendo multado pelo atraso. Sim. Só que se a repatriação não teve atraso, então não tem a natureza de multa. É uma natureza de imposto. É uma cobrança de um imposto e como é Isso. imposto, deveria seguir a regra que cai para o bolo do FPM e Isso, IPI tem que ser distribuído para os faz essa entes distribuição os como a entes regra federados. para todos os entes federados. Isso. Interessante. E aí o governo entendeu, aceitou essa hipótese e foi transferido no final do ano o valor das multas, que ajudou consideravelmente para poder fechar as contas. E muito... Só uma Fala lá, informação, Eduardo. só uma informação adicional, que é o seguinte, quando a presidência sancionou a lei da repatriação do ano passado, ela vetou o artigo que fazia essa distribuição das multas para com os estados e municípios, sob o argumento que a multa não comporia o imposto. Só que era um argumento extremamente frágil, porque qualquer estudante de direito e qualquer pessoa sabe que a multa é um acessório do principal. Então, o principal é o imposto, né, o imposto de renda. E se tu pagaria uma multa sobre aquele valor do imposto. Então, ela não poderia ser dissociada do imposto em si. Só que, por um argumento jurídico, como a União precisava de muito dinheiro, ela fez esse veto, que não era muito bem compreendido em termos técnicos. E a partir do veto, a CNM entrou na disputa de forma muito incisiva para que esses recursos entrassem na conta dos municípios ainda o ano passado. E não é nada, assim, não foi pouco recurso, foi mais de 5 bilhões e 600 milhões que foram creditados no dia 30 de dezembro na conta dos municípios brasileiros. Maravilha. E, Eduardo e Hilton, então nós tivemos aí 5 bilhões e 600 milhões que foram creditados. Só de multa, mais os 5 bilhões mais ou menos do valor da arrecadação. Isso deu um fôlego para os prefeitos. Se a União estava precisando de dinheiro, os municípios estavam precisando muito mais, está todo mundo precisando de dinheiro. Mas o que aconteceu? Isso gerou uma expectativa de arrecadação gigantesca, principalmente agora nesse novo momento da repatriação, em que foi aberta uma nova repatriação com valores diferenciados. O que foi isso? O que foi essa mudança de 15% para 20%? O que mudou daquela repatriação para essa repatriação e o que aconteceu aí nesse meio do caminho? Porque os municípios já vêm recebendo, pelo que vocês me disseram. Então, justamente isso, né? Como o ano passado foi muito bom a repatriação, e aí resolveram fazer uma nova rodada de repatriação. Aí nós da CNM também já ficamos preocupados, falou assim, cara, vai ter uma nova rodada, se a gente não mudar nada, vai criar esse problema de novo da multa. A CNM, com a assessoria parlamentar, a gente foi para dentro do Congresso e fizemos emendas para que o recurso da multa não tivesse mais esse problema, já fosse automaticamente para os municípios. Tá? E aí foi para a Câmara dos Deputados, Senado, nesse trâmite, eles aumentaram, claro que teve várias outras emendas, e aí eles aumentaram o valor da multa, que era de 15% do ano passado, eles aumentaram para esse ano, foi de 20%, 25%. 25%? Não entendi. Foi não, 20,25% do valor da multa, 15% a multa e 15% o imposto de renda. Ou seja, ficou mais caro repatriar nessa segunda leva. Era aquela coisa do estímulo. Se você quiser repatriar, repatrie logo, porque na próxima você pode até reabrir o processo com uma condição menos vantajosa para você fazer a regularização desses recursos, né? Isso. Aí passou pelo Congresso, fez todo o trâmite legal, foi aprovado. Nós da CNM ficamos em cima, trabalhamos as emendas parlamentares
E a gente acreditava muito nessa repatriação. Acho que o Eduardo pode explicar assim, o porquê que todo mundo estava esperando essa repatriação. Eduardo, conta pra gente então, qual que era a grande expectativa que os municípios tinham e que a própria CNM tinha aí, colocando nessa perspectiva arrecadatória com repatriação? Bom, é o seguinte, como foi um sucesso absoluto a repatriação do ano passado, né, foram repatriados 148 bilhões de reais, e desses 148 bilhões foram arrecadados 46 bilhões, que deu resultado de 10 bilhões para os municípios, né? Se abriu uma grande oportunidade de recursos para os entes federados, para a União, estados e municípios. Como, né, a União anda com esse déficit gigantesco, logo o governo, né, já se articulou para propor essa nova rodada de repatriação, que foi esta que acabou agora no dia 31. Nessa nova rodada, como o Wilton acabou de falar, se aumentou um pouquinho o valor da multa. Aumentou para 20,25%, o imposto continuou os 15%. A partir daí, se abriu um prazo maior. Os contribuintes tinham 3 meses para fazer a adesão a este novo parcelamento. Há uma expectativa, ou pelo menos há um entendimento, né, dos economistas, do pessoal que trabalha sobre isso, do mercado, que existe em torno aí de uns 500 bilhões de reais de brasileiros no exterior, né, que poderiam ser repatriados. Na primeira rodada se conseguiu repatriar quase 150 bilhões desse dinheiro. Então, ainda há, né, uma grande quantidade de recursos fora do país, né? Então, a expectativa se gerava em torno disso. A CNM não tem expectativa. A CNM trabalhava com o que o pessoal do mercado, do próprio governo, sinalizava, né? Nós não temos nenhuma interferência nesse processo. Nossa interferência foi para garantir a participação dos municípios, tanto no recurso do imposto, quanto no recurso da multa. Mas havia, né, no mercado, sobretudo no governo federal, uma grande expectativa que esta rodada da repatriação fosse parecida, pelo menos, com a rodada da repatriação do ano passado. Como a nossa crise fiscal e financeira continua ainda, e agora até um pouco maior, né, se previa que as pessoas, os contribuintes que tinham dinheiro lá, fossem buscar, porque os juros são menores, porque o sistema bancário está com pouco crédito, né? Nós temos aí fiscalização, né? Então, uma série de restrições para que esse recurso retornasse. Agora, né, finalizado o processo, foi realmente um fracasso, né? O que veio de dinheiro do exterior foi muito pequeno comparado com a repatriação do ano passado. Então, e aí existem várias teorias. Só um minutinho, Eduardo, antes da gente falar aqui do fracasso, só pedir aqui para o pessoal da equipe de áudio, o Francisco Carlos Medeiros está falando que não está conseguindo ouvir o áudio, se der para conseguir subir um pouquinho o volume do áudio, do retorno, tá? Conseguiu aí, só para a gente mandar aqui na projeção. Então vamos continuar. Então você falou que tinha sido um grande fracasso, porque nós ouvimos aqui algumas expectativas que, assim como no primeiro ciclo, foi aproximadamente um FPM, que poderia ser 75% de um FPM, e depois essa perspectiva baixou para 50% de um FPM, e o que foi de fato arrecadado? Qual o tamanho desse fracasso em termos de arrecadação da repatriação desse momento? Então, só para ter uma ideia, foi repatriado ontem a Receita Federal divulgou os valores ontem, ele repatriou ontem 4.582 milhões, tá? de recurso. Isso de multa e de imposto de renda deu 1.615. 1.615, esse valor tem que ser dividido para os entes, para a União, Estado, município e os fundos constitucionais, tá? Então, para os municípios ficou 363,4 milhões de reais. Então o tamanho do salto, né, que nós tivemos de uma repatriação para outra foi de 5,6 bilhões para 363 363
milhões. Para você ter ideia. Só corrigindo, Zanin, foram 11 bilhões no ano passado que os municípios receberam. Caiu de 11 bi para 300 milhões. Nossa, que pior ainda. Pior ainda. E Só para comentar aqui, Jobinho Ferreira, do Facebook, está informando que o áudio melhorou. Pessoal, isso é uma transmissão ao vivo, esse é um bate-papo direto com os técnicos. Vocês podem, inclusive, encaminhar as perguntas para vocês aqui que nós vamos responder ao vivo. E se tiver algum problema na comunicação, nós estamos testando aqui a cada novo bate-papo uma tecnologia nova, um jeito novo de cenário, um jeito de melhor atendê-los. Mas vamos retomar. Então foi pior ainda. Me explica esses dados direito aí, de quanto que foi para quanto que a gente arrecadou. Então, no orçamento da União, lá no começo do ano, né, a União já estava trabalhando com a expectativa de repatriar 13 bilhões. Não, de arrecadar. De arrecadar 13 bilhões de imposto de renda e de multa. Tá? 13 bi. Então, isso daria 2 bi 900 para os municípios, que era isso que a gente estava trabalhando. E aí, igual o Eduardo sempre explica nas apresentações dele, ano passado a expectativa do governo federal era menor do que esse ano e deu um resultado melhor. Então a gente falou assim, então esse ano tem, como todo mundo viu que ano passado deu certo, o pessoal que repatriou, pagou tudo direitinho, trouxe o recurso, eu acho que esse ano vai ser mais, vai ser até maior do que o ano passado. Só que infelizmente não aconteceu isso. Aí agora, na terceira avaliação do governo federal, que foi lançado 1 a 2 semanas atrás, eles já tinham abaixado a expectativa de arrecadação de imposto de renda e de multa de 13 bi para 2,9. E agora fecha 1,615. 1.615.000 para fazer todas as distribuições. Então, realmente foi assim, lá embaixo, né? Foi uma baixa de expectativas. E uma pergunta, quando nós temos dado os cursos de agentes municipalistas por aí, nós entramos na área técnica da CNM e vamos analisar nas diferentes ferramentas que tem lá. Então tem o portal Êxito, tem a plataforma CNM, tem os Cidados e tudo mais. E num dos campos nós conseguimos acompanhar o valor mensal de cada um dos tributos que foi, o recurso que veio para o município. E eu tenho observado que em alguns municípios você recebia R$ 2, R$ 3, R$ 5 de repatriação nos meses anteriores. Explica um pouquinho para a gente o que foi esse processo e esse pingadinho que está caindo aí nos municípios. Então, é porque a partir de outubro foi quando começou o período da repatriação. A partir de abril desse ano até agora 31 de julho, a pessoa jurídica, a pessoa física que já fizesse a repatriação, ela já poderia, aí você escolhe se pagaria já a guia ou deixaria para pagar depois a guia, porque quando se faz o processo de repatriação, sai uma guia que chama DARF, que é o recolhimento de imposto federal. Essa DARF ela sai com um vencimento de 31 de julho. Só que isso também você pode pagar a qualquer momento. Então, várias pessoas já iam fazendo a repatriação e ia pagando no decorrer dos meses. Então, tinha em abril, no começo de abril, tinha município que recebeu R$ 2. Por quê? Porque o fluxo de pessoas pagando a DARF é muito pequeno ainda. Entendi. O pessoal brasileiro adora deixar as coisas para cima da hora, né? Então, eles deixam para pagar só no último dia, vai que muda alguma coisa no meio do caminho. Entendi. Então, por isso que nós tivemos esse impacto e esse crescimento desse fluxo de então, repatriação. De abril para cá, os municípios já estão recebendo recursos da repatriação. Tá? Só que assim, o gestor não vai notar essa diferença, porque, igual eu falei, tem município que está recebendo R$ 2, tem município que recebeu R$ 20. Então, e ele está entrando junto, ele entra na conta do FPM. Não tem uma conta específica, repatriação, não. Esse dinheiro ele vai compor o fundo de participação. Tá, o FPM, então ele vai entrar na conta do FPM. Entendi. Então é simplesmente como se fosse uma variação positiva ou uma oscilação normal de FPM que ele vai perceber. Atendendo os prefeitos falam assim, então e o FPM poderia estar pior que se não fosse a repatriação. Eu falei assim, ainda não, prefeito, calma. Assim, a repatriação ainda não está influenciando no FPM, não. Eu acho que esse mês também poderia ser, mas os valores são pequenos também.
Aqui o pessoal Francisco Carlos Medeiros está falando que está ouvindo agora. Que bom, Francisco, nós tentamos aí ajudar e acho que você deu o refresh aí na tela. Na tela. Ele não conseguiu acompanhar o início, mas ele tem uma pergunta para vocês. A pergunta é: se vocês sabem o valor que uma prefeitura que recebe o valor 0,6 do FPM irá receber de repatriação, você já tem esse valor? Não, então, aí depende muito do estado, tá? Porque o 0,6 do estado da Paraíba recebe um valor, o 0,6 do Rio Grande do Sul recebe outro valor. Então, mas eu chutaria assim, qual o nome dele, desculpa? Chama Francisco Carlos Medeiros, do Rio Grande do Norte. Francisco, ó, como já entrou um recurso de abril para cá e 0,6, qual é o estado ele falou? Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, eu chutaria aí uns 20 mil. Uns 20 mil? É. Rapaz, ele vai ficar triste. Francisco, não fique triste então. Talvez todo o recurso da sua repatriação aqui num chute do Hilton em torno de 20 mil. Mas agora, fora chute, esse cálculo real, esse valor, a CNM está preparando algum estudo que possa dar essa informação por faixa de valor e por estado para os municípios? Não, então, ele falou aqui assim, ele respondeu aqui, falou assim, AF. É isso aí, Francisco. Mesmo. Não se preocupa que Hilton, só na nota que será divulgada do primeiro decêndio de agosto, lá vai, né, a CNM vai publicar os valores referentes à repatriação, né? Então, daqui a alguns dias aí vocês vão ter os valores certinhos por estado. A gente divulga sempre a cada 10 dias uma nota, né, do comportamento da FPM com as tabelas por estado. Então isso também estará, né, no nosso estudo, na nossa nota de divulgação no próximo dia 10. Então, dia 10, Francisco, nós vamos passar esse tipo de informação. E a previsão de pagamento, pelas regras constitucionais, é o seguinte: arrecadou em um decêndio, paga-se no outro, é isso? Isso. Se arrecadou até 31 de julho, ele faz a apuração nesses primeiros 10 dias e tem que ser repassado agora no primeiro decêndio. Olha, agora vocês responderam a primeira vez ao vivo, agora começou, vai parecer cassino. Rony Cunha quer saber quanto é que vai ser 1,2 do Ceará. Tem esse chute aí? Né, aí fica difícil. Fica difícil, né? Não, pessoal, chutar. aguardem a nota técnica com todos os valores arrecadados. A CNM faz esse acompanhamento da evolução do FPM. Muito importante também, se você quiser fazer o acompanhamento de cada um dos tributos, você pode acessar na área de acesso restrito. Os prefeitos têm a senha, o agente municipalista que está nos assistindo, que fez o curso conosco, também tem a senha de acesso e pode acompanhar um perfil da evolução de todas as receitas, de todas as ações dentro do município. Mas vamos lá, e o que mais vocês têm para contar em relação à repatriação? Então, Zani, eu acho que é importante também a gente deixar claro para os agentes municipalistas, para eles explicarem para os gestores dele que esse recurso, como ele vai entrar no FPM, eles têm que respeitar o mínimo constitucional, tá? Os 15% com a saúde, 25% com a educação. Ou seja, não tem a arrecadação direta, ou seja, não vai ter recolhimento de Fundeb, tem recolhimento. Ele vai ser deduzido do Fundeb, ele é um FPM. Normal, então vai ser feito... normal, ele vai ser deduzido do Fundeb. Existe assim muita dúvida, então tem que deixar muito claro o seguinte: a repatriação é um regime especial de arrecadação, tá? E é um regime geral, especial de arrecadação de imposto de renda. Imposto de renda compõe o FPM, então não é nada extra, é um valor que é acrescido do que se arrecadaria de imposto de renda. Vamos fazer... Está cortando um pouquinho, Eduardo. Oi. Então o valor é acrescido daquilo que já seria arrecadado do imposto de renda. Para 110. Então, os 110 serão distribuídos pelos critérios de FPM e o valor da repatriação está no FPM do dia 10. Ele não vai entrar em uma conta separada, ele não tem nada diferente. Então é simplesmente para que o prefeito saiba... Ele só está acrescido com o valor extraordinário arrecadado nesse regime especial. Porque pode ter algum prefeito que esteja achando assim, olha, então eu estou aguardando o depósito do recurso da repatriação, está achando que vai vir uma conta bancária diferente, chamada repatriação, vai e entrar tá no esse FPM. valor. Então simplesmente é uma elevação do saldo, vai ser acrescido o valor do FPM. O agente
perguntou aí do Ceará, de 1.2 do Ceará, qual é o nome dele? É o Rony Cunha, de 1.2 do Ceará. Rony, tecnologia é muito legal, né? Eu já É. recebi aqui, Rony, 1.2 do Ceará, 49.200. Rony, 1.2 do Ceará, 49.200. O problema é o seguinte, tecnologia Agora, é maravilhoso, e nós estamos ao vivo para o Brasil inteiro. Então prepara o pessoal aí para já fazer um print da tabela com todos os valores, porque provavelmente vai começar a chover esse tipo de pergunta. É verdade. Pessoal, estamos terminando a primeira meia hora do nosso bate-papo com a CNM. Acho que nós abordamos os assuntos principais. Vamos abrir agora para perguntas de você que está nos assistindo e que queira encaminhar diretamente para os técnicos. Eu tenho uma. Eduardo, qual que é a visão política? Qual é o impacto disso da repatriação para os prefeitos, para os municípios? Como é que foi essa conquista e essa luta para a CNM? Olha, para a CNM, assim, a CNM, como eu já falei, né, nós acompanhamos isso, lutamos, né, desse rateio, né, e estamos vigilantes quanto a isso. Agora, A internet está de sacanagem. Agora a conexão tá lenta. Alô? Bloqueou. Daqui a pouco ele volta. Conta você então, Wilton, como é que você enxerga esse resultado aqui para a CNM em termos de luta política, de impacto disso? Aí, estava voltou. esperando. Mas, né, estamos aí. Alô? Ah, oi. Oi. Ah, eu acho que vai repetir, Eduardo, falhou Repete ali. de novo, Eduardo, que caiu, nós não ouvimos a sua fala. Caiu de novo. Vai ficar caindo. Olha lá, voltou. Eduardo, tá aí? Não. Comenta com a gente então, Wilton. Então, a CNM, ela, como a gente representa bastante, né, nós somos o ente de representação política nacional dos municípios, e quando teve essa discussão, foi perguntado e a gente viu a oportunidade de poder também ajudar financeiramente, né, poder fechar as contas dos municípios. Tanto Principalmente os gestores do último ano de Então, mandato, né, que era a que- realidade do ano passado, né? que já estava vindo numa crise econômica, né, bastante grave, que uma grande parte dos municípios não iam conseguir fechar as contas por diversos motivos. A queda da arrecadação, que estava bastante tendenciosa, o FPM do ano passado, que foi bem problemático, que, querendo ou não, as conquistas da CNM ajudou muito os gestores municipais. Exemplo aí, o 1%, que entrou mês passado também, que ajudou enormemente as contas, e além disso, né, vem a repatriação, que ano passado a gente trabalhou tanto para poder ter o recurso da multa, com essa hipótese que todo mundo aceitou. E qual que é a visão de futuro? Ou seja, o Eduardo colocava, não sei se ele está nos ouvindo de novo, ele colocava que nós tínhamos... Voltou ao normal. Voltou ao normal? Então daqui a pouco eu te passo de novo, só para a gente fazer esse fechamento aqui. Porque nós tínhamos uma perspectiva de 500 milhões que poderiam ser repatriados, na primeira repatriação 100 milhões, na segunda repatriação nós tivemos resultado de 1 bilhão apenas, ou 1 milhão, não sei qual foi o valor. Qual a perspectiva de futuro que vocês enxergam para esse processo de repatriação de recursos para os municípios hoje? Então, a repatriação acabou, Zani. Agora Acabou, então acabou. A lei tinha data para nascer e tinha data para morrer. Morreu 31 de julho, acabou. Quem tem dinheiro lá fora, para trazer agora, vai ter que pagar outro tipo de tributação. Que é maior. Bem maior. Dependendo do tipo de recurso, ele vai pagar muito mais do que ele poderia pagar. Se você estudos aí, tipo Estados Unidos ou a Europa, não lembro agora, não recordo corretamente, para fazer uma repatriação em países do primeiro mundo, fala assim, pode chegar a 100% de imposto. 100% do valor do imposto. Então imagina, o cara, para trazer 1 milhão, o cara Paga 1 milhão. Mais 1 milhão. Mais 1 milhão. É complicado. E aí, a oportunidade que o governo brasileiro deu foi justamente isso. Ó, eu vou te cobrar uma taxa, vamos falar assim, simbólica, 15% de imposto de renda, e vou te cobrar uma multa aqui de 20,25%, e você traz o recurso. Só que ele deixou bem claro
alguns condicionantes. O dinheiro não pode ser ilegal. Então, isso é uma coisa que eu queria perguntar. Qual é a origem desse dinheiro? Não sei se para o Eduardo ou para você. Qual é a origem desse dinheiro, Eduardo? E porque ele já foi de uma maneira sem pagar imposto, é isso? E se isso for um dinheiro, por exemplo, de crime, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, corrupção, ou seja, como é que você faz essa checagem para garantir essa credibilidade? Como é que é isso? Bom, então vamos lá. Esse é um terreno bastante complexo, né, e complicado. Então, o processo de repatriação de recursos foi um mecanismo usado em vários países por vários momentos, né? Como eu falei ali no começo, né, se tem uma ideia, uma estimativa que existem 500 bilhões de reais de brasileiros lá fora. Esse dinheiro todo faz parte da evasão fiscal. Né, as pessoas, as empresas, né, desviavam esse recurso do fisco nacional e colocavam nos offshores, né, nos paraísos fiscais, e esse dinheiro ficava lá e não se pagava o imposto sobre isso. Então, chegou um momento, né, no ano passado, uma crise, né, financeira muito aguda por parte da União, então se estudou o que outros países fizeram uma lei aqui brasileira semelhante às leis dos outros países. Bom, contribuinte, você tem um dinheiro lá fora, esse dinheiro foi sonegado, né, faz parte de uma evasão fiscal. Você traz esse recurso, você vai pagar um imposto, uma multa, por isso que é o critério do imposto da multa, né, e você vai regularizar esse dinheiro. Para isso, criou-se o regime especial de tributação. São documentos, né, que o contribuinte vai preencher e vai provar que aquele recurso, né, tem origem lícita. Entendi. Né? Então existe essa comprovação da origem do recurso. Ele tem que provar para o fisco, para a Receita Federal, que o dinheiro, né, tem alguma origem, que é da empresa dele, ele vai... Então, se houve o crime é de evasão fiscal apenas, né? O crime é de evasão... não é apenas, o crime também... Não, é só para a gente tipificar, jogar isso claramente. Porque é disso que nós estamos falando, né? Exatamente. Então, se há dinheiro, né, do narcotráfico, dinheiro, né, de algum do crime organizado, ninguém vai, né, a princípio faça, né, uma jogada, né, alguma alteração, alguma coisa para legalizar. Mas a repatriação, ela criou essa oportunidade. Você cometeu um crime de evasão fiscal, então eu te perdoo deste crime se você ter esse dinheiro nessas condições, né? Entendi. E isso a lei deixava assegurado muito claro. A partir do momento que o contribuinte repatria, ele fica livre de qualquer processo, né, por ter mandado o dinheiro para fora de forma ilegal, né? Então ele está regularizando o recurso que foi mandado ao exterior, né? Então esse é o processo da repatriação, é isso que se chama a repatriação dos recursos enviados ao exterior. E tem muitas pessoas físicas e muitas pessoas jurídicas que tinham recursos lá fora para não ter pago os impostos aqui dentro do país, né? Então esse é um processo que aconteceu em vários países do mundo, em vários momentos, e o Brasil agora entrou nesse processo também. Como o Hilton... Isso acontece também em um momento em que o próprio sistema financeiro ele está se autorregulando e eles estão se integrando em relação a essa coisa de observar esses valores de narcotráfico, essas origens de grandes fortunas que transitam aí sem uma origem. Hoje em dia está tendo um fechamento desse trânsito entre Estados Unidos, outros bancos, né? Eles estão começando a fechar esse sistema, né? Exatamente, até né, uma pressão mundial, né, para ver quais são os gargalos, por onde esse dinheiro circula, né? E aí também é bom dizer para vocês que o Brasil assinou um tratado, né, perante a ONU. Em 2018 haverá uma integração das receitas federais. Então a partir de 2018 haverá uma integração das receitas federais, é isso? De mais de 30 países, negócio assim.
Estados Unidos quanto com a CDE. Tá? Opa, cortou? Cortou um pouquinho, Eduardo. Mas aí nós vamos ter essa... Pode falar. Então, tá, vão ter essa integração, e aí brasileiros que tiverem contas na Suíça... Nos paraísos fiscais. A Receita Federal terá acesso a essas contas. Nossa, que interessante. Então, a partir de 2018... A Receita terá acesso. Então, aí a Receita vai ter acesso as informações, eles vão saber quais os brasileiros que têm recurso lá fora, e aí o governo brasileiro vai poder... exemplo, o Zanin tem lá $1 milhão lá guardado lá no Panamá, e ele não declarou e nem fez a repatriação. O governo federal, em 2018, o governo federal vai chegar e falar assim: Zanin, eu sei que você tem R$1 milhão lá no Panamá, é o seguinte, vou te tributar aqui porque esse dinheiro a gente sabe que saiu do Brasil. Não sei e aí você vai ter uma integração. Só que essa tributação não vai ser essa aqui não, vai ser um pouco mais severa. Então vamos lá, aqui aproveitando de novo a participação do Francisco Carlos Medeiros. Ele colocou aqui... Francisco não está satisfeito só com o chute, não. Ele falou assim, perguntando para você, Hilton, nessa tabela tem o meu valor exato, FPM 06 do Rio Grande do Norte, você tem aí? Francisco, eu acho que eu tô ficando bom de chute, viu? Eu falei para você que era 20 mil, não foi? 20 mil. E aqui, ó, o que ainda falta entrar para você é 23.769. 23.769. Você acaba de ganhar 3.769 a mais de expectativa com a sua pergunta. Lembrando que isso cai direto no FPM e você não vai perceber numa conta unificada. Bom, e o que mais que vocês têm para abordar? Qual seria o papel do agente municipalista em relação a esse tema na explicação para os prefeitos? Comenta aí com a gente, Eduardo. Eu queria, assim, todo mundo pergunta, né, por que aconteceu isso, né? Porque veio muito pouco dinheiro, né? Fatores, né, que para que não tivéssemos o resultado que todos esperávamos. Nem o governo federal ficou satisfeito. Deixa eu só repetir o que você disse, que está cortando um pouquinho. O Eduardo está falando por que nem o governo federal ficou satisfeito, nem as pessoas, essas expectativas não foram atendidas. Continua daí, Eduardo, que estava cortando. Tá, legal. Então, o problema que ocorreu é uma série de fatores que contribuíram para esse resultado, né? No nosso entendimento, o principal é essa crise política, né, que nós vivemos, que assustou um pouquinho os contribuintes, que tinham recurso lá fora. Será que vale a pena eu trazer o dinheiro agora com essa crise? O governo cai, não cai? Então, isso eu acho que é um fator determinante. Um segundo fator é que os estados da federação, alguns estados entraram com ações no Supremo Tribunal Federal pedindo que se abrisse o sigilo das pessoas que trouxeram o recurso na rodada passada, para que os estados cobrassem os impostos do seu direito, o imposto sobre bens imóveis, né, recursos de tributos estaduais. Isso também assustou quem vai trazer teria que trazer o dinheiro agora, porque está assegurado na lei o sigilo completo dessa operação. Ninguém pode saber que o Zanin trouxe o dinheiro lá, né? Eu queria ter algum dinheiro para trazer, né? Está todo mundo falando que eu estou com dinheiro no Panamá. Atenção, você que está nos assistindo, isso é uma metáfora hipotética. Porque se o dinheiro estiver lá, por favor, me avisa, né? Me passa a conta. Eu não tenho conta, eu não tenho trust, eu não tenho nada. Mas então, aí também, assim, os estados estão... Vai, conta pra gente. Os estados acionaram o Supremo Tribunal Federal para que a Receita abrisse essas contas, né? Os nomes das pessoas que trouxeram dinheiro e quanto trouxeram. Caiu isso no ministro Luiz Fux, que notificou a Receita. Então, foi mais um fator que contribuiu para que, né, as pessoas não trouxessem o dinheiro. E o outro fator é essa... Nas últimas 2 ou 3 semanas, a Receita Federal também começou a divulgar algumas notícias dizendo que iria fazer um pente fino em todas as pessoas que trouxessem o recurso, sobretudo funcionários públicos,
públicos, porque, né, com valores incompatíveis com seus rendimentos, aquela coisa. Então, assim, foi uma série de fatos, né, que contribuíram para a decisão pessoal né, de quem tinha o dinheiro não trazer, né? E aí, uma opinião particular minha, eu creio que em questão de 30 dias, 40 dias, o governo federal deve enviar ao Congresso uma nova lei para criar de novo um novo prazo, uma nova rodada de repatriação. Como veio muito pouco dinheiro do que se esperava e ainda resta muito dinheiro lá fora, né, pode ser que se pense novamente em buscar esse recurso em outras condições e assim por diante. Então, a coisa que aconteceu agora foi essa situação que a gente tá vivendo, né, no Brasil, né, são, né, muita insegurança, né, sobre as coisas, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, e eu acho que logo o governo deve propor uma terceira rodada, porque ninguém vai querer perder esse recurso. Maravilha. Deixa eu só fazer uma revisão aqui, porque a conexão estava um pouco lenta, um pouco picotada, e acredito que para quem está nos vendo na internet está um pouco mais travado ainda. Então, retomando aqui os aspectos que o Eduardo comentou. Ele falou que um dos aspectos positivos, ou seja, o que potencializou essa arrecadação tão baixa. Primeiro, essa instabilidade econômica, essa instabilidade política que pode gerar uma dúvida interna. Poxa vida, vale a pena trazer ou não trazer esse recurso? Um segundo aspecto que ele comentou foi a questão dos estados. Apesar da legislação da repatriação garantir o seu sigilo em relação ao recurso que está sendo trazido para cá, que os estados pediram ao Supremo Tribunal Federal que ele abrisse essas contas para que os estados também pudessem ir atrás dessa arrecadação e dos impostos que lhes são de competência arrecadatória. Além disso, então isso foi até o Supremo, isso caiu para o ministro Luiz Fux, e depois dessa ação, junto com o ministro Luiz Fux, ele também notificou a Receita Federal, então esse movimento foi entendido com uma certa incerteza. E um terceiro aspecto que ele comentou que poderia estar dando esse desestímulo é a questão de que a própria Receita Federal está observando, principalmente no caso de funcionários públicos, que tenham feito repatriações de valores que não sejam compatíveis com a sua quantidade de arrecadação. Então isso tudo pode ter impactado de maneira negativa nas pessoas que estão querendo repatriar. É interessante, né? Porque isso aí a pessoa já cometeu o crime da evasão fiscal e agora ainda tem mais essas ações. Deixa eu só fazer duas perguntas aqui que nós recebemos do Facebook. Jobinho Ferreira, ainda vai existir outra repatriação para os municípios ainda esse ano, em 2017? O Wilton falou que não, que a repatriação acabou. E o Eduardo Strans falou que ele ainda tem chance, né? Que ele acha que pode ter uma nova lei. Mas deixa eu terminar de ler as perguntas. É porque o ano passado foi maior do que esse ano. Jobinho, agente municipalista de Bento Fernandes, Rio Grande do Norte. Bom, isso já foi mais ou menos abordado, né? Deixa eu ler as outras perguntas aqui. Facebook também nós recebemos a pergunta de Maria Lu. A repatriação é um período que virá, é um recurso que virá por período? Não virá por período. Vai vir agora, dia ela 10. Veio, ela acabou. Ou seja, Isso. ela vai ter agora, o último ciclo de arrecadação foi o dia 31 e ela vai ser pago no decêndio posterior, ou seja, ela entra agora no dia 10 e não entra mais. Nós não temos mais legislação. E tem uma terceira pergunta aqui do Jobinho Ferreira também. Esse valor de aproximadamente 23 mil de repatriação para o município de 06 do Rio Grande do Norte é previsão ou já é valor real que vai cair na conta? Você vê que agora... Gente, calma, nós começamos um exercício de futurologia, começamos num chute, fomos na estimativa, pegamos a tabela. Agora o povo quer saber, centavo por centavo, é o que vai cair na conta, Hilton? Fala aí pra gente. Centavo por centavo eu não posso garantir não, mas 99% de certeza que o valor é bem próximo desse aí. Por quê? Porque a Receita ontem divulgou o valor, nós aqui dos estudos técnicos da CNM, a gente já distribuiu esse valor, quanto que seria para cada município, só que além disso a gente já tem que descontar o valor que já foi transferido. De abril, como eu falei mais cedo, já houve transferência de repatriação. Desde o segundo decêndio de abril
até agora já foram transferidos para os municípios 80 milhões, salvo engano. 80 ou 88, negócio, eu não recordo agora o número exato. Então, o que nós fizemos? Pegamos esses 363 milhões, diminuímos os 80 milhões e distribuímos pelos coeficientes de cada município. Por isso que eu estou dando esse valor de 23 mil. Ó, eu garanto para vocês que os nossos valores que a gente divulga ou é bem próximo do exato ou é o exato, viu? Então, é bem próximo do exato ou exato. Ou seja, o cálculo que foi feito é bastante simples. Você tinha uma fatura que vencia no dia 31, todo mundo que pagou antes do dia 31 foi retirado esse valor, que são os 80 milhões, sobrou o que foi pago agora. A diferença é o que provavelmente vai ser arrecadado. E Zanin, se não for, você liga para o Wilton e puxa a orelha dele e fala assim, poxa, pode me ligar. Me deputaram 3 centavos a menos e agora eu não consigo mais viver. Mas fala, Wilton. E se for a mais, aí eles vão me transferir? Não vão te transferir não, rapaz. Tudo cai na conta única lá do município. Zanin, a gente continua na ideia que o Eduardo falou que como veio baixa essa repatriação, será que o governo vem para fazer uma nova repatriação? A gente já pode deixar claro para os agentes municipalistas que se vier uma nova rodada, a gente vai precisar muito da ajuda deles. Sim, sim. Tá? Porque com a ajuda de toda a rede é o que a gente vai poder tramitar um projeto de lei mais rápido, o que a gente vai poder fazer emendas, porque aí a gente precisa da ajuda dos agentes, porque com eles aí os prefeitos vão entrar em contato com as suas bases, com seus deputados, seus senadores, e assim a gente consegue as conquistas. As conquistas tem que ser, né, de todos nós. Então isso é muito importante, porque um dos principais papéis do agente municipalista é acompanhar conosco a evolução da pauta municipalista. Você que já faz parte do Telegram, você recebe toda segunda-feira a discussão da pré-pauta, que vai ser votada na terça-feira, e depois na sexta-feira o Portela também posta aí os resultados do que aconteceu. Nós precisamos colocar a repatriação de novo na pauta, para que possa ser criado um novo projeto de lei e isso possa repercutir em mais recursos para os municípios. Bom, pessoal, nós estamos chegando nos momentos finais aqui, nos últimos 15 minutos. Eu queria passar as palavras para vocês darem um fechamento aí. Quais são as visões gerais? Eduardo, você voltou aí a conexão? Como é que está? Alô, estou ouvindo aqui. Então vamos lá, vamos aproveitar aí a sua conexão. Alô. Quais são suas considerações finais para o agente municipalista, para o prefeito que nos ouve? Assim, eu acho que... Eu acho que travou. Vamos lá, Wilton. Começando, Eduardo, se você estiver nos escutando, nós vamos começar aqui com o Wilton. Quais são as considerações aí finais que ele tem para os agentes municipalistas em relação a esse tema específico da repatriação? Então, a repatriação... Eu tenho aqui relatar... Voltou. Oi. Bom, estava dizendo que assim, temos que ter um pouco de calma, né, nesse processo. Não se... Oi, não está dando? Pode continuar. Temos que ter um pouco de calma nesse processo, foi o que deu para ouvir. Porque assim, a expectativa toda que foi criada, mas tudo uma expectativa. O que importa, né, que vai entrar, mesmo pouco recurso, vai entrar na conta do município. Esses 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil já ajudam. Trabalhando né, ou muito somente através da para que se cada vez melhore um pouquinho aí a vida da gestão municipal. Maravilha, deixa eu fazer uma tradução quase aqui do hebraico aramaico que veio aqui com os cortes da comunicação, porque está difícil. Ele está falando, olha, então nós precisamos atuar um pouquinho de calma em relação a esse processo e que cada recurso que entrar, mesmo que seja 20 mil, 30 mil, esse pouquinho, já vai estar ajudando na melhoria da gestão do seu município. Então nós precisamos ter serenidade em relação a isso. E o que mais, Eduardo? Diga aí. Nós estamos parecendo aqueles correspondentes internacionais, né, que ficam ao vivo e falam aí o que você quer, aqueles 10 segundos eternos, né? Mas vamos lá. Wilton, e você, quais são as considerações finais que você tem aqui para esse nosso bate-papo, para esse nosso agente? Então, eu também vou corroborar a fala do
do Eduardo. Infelizmente, o recurso que veio bem aquém do que estava esperando, mas isso é uma conquista municipalista, mesmo que pouca, mas é uma conquista. Nós batalhamos muito para isso, mas infelizmente é uma aposta, e aposta sempre assim. Tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde, e isso foi uma aposta que ano passado nós ganhamos e ganhamos bem. Esse ano não foi tão bem assim, por inúmeros motivos que o Eduardo enumerou bem. E assim, a gente tem que continuar com a bola para frente, tem que ir atrás de mais conquistas, independente do tamanho, se é pouco ou é muita. O ISS aí também, que foi uma grande conquista, está vindo outras conquistas. Deixar claro para os agentes que a CNM está aqui trabalhando, para os prefeitos, passem isso para os prefeitos, falem o seguinte: prefeito, está entrando pouco recurso, mas pelo menos entrou alguma coisa, foi uma conquista, a gente tem que pelo menos também comemorar um pouco, né? Eu vou fazer aqui agora as minhas considerações finais em relação a esse tema. É uma questão da visão do copo cheio ou do copo vazio. As pessoas falam o seguinte: não, a segunda repatriação foi um grande fracasso em termos de arrecadação. Ela foi muito aquém. Mas eu acho que vale a pena nós ressaltarmos que, do ponto de vista da assessoria técnica que a CNM vem passando, foi um grande sucesso de acerto da nossa parte, porque nós já estamos falando, eu mesmo, nos cursos que faço dos agentes, os agentes estiveram comigo, eu falava: pessoal, os indícios da arrecadação, eles estão baixando. Nós estamos com uma perspectiva que esse valor vai ser 50%, 75%. Não sabíamos que seria tão baixo, mas nós acertamos na incidência. Como, por exemplo, o efeito dos estudos técnicos aqui que vocês têm feito na previsão de arrecadação para o planejamento orçamentário, que vocês fazem valores, o governo federal lança valores superestimados e a CNM alerta o prefeito e fala assim: olha, coloque o pé no freio, você tem que ser um pouco mais cauteloso em relação à sua previsão de gastos, porque a estimativa da receita, histórico do acompanhamento da receita, não vai acompanhar. Bom, eu vou falar que tem duas coisas, então, aqui para a gente fechar. O Francisco Carlos Medeiros, de novo, ele falou: gostou do programa, bem esclarecedor. Vou procurar assistir agora sempre. E, por favor, no próximo programa, fale para a gente se o Wilton acertou, que eu quero ir lá e conversar com ele. E aqui agora mais um pedido: Luiz Carlos Salles, da Bahia, está perguntando o valor do repasse aí na sua tabela mágica de municípios 1.0. Você tem aí ou não? Não, da Bahia? Da Bahia? Não tem. Só tinha do Rio Grande do Norte e Ceará. Só tinha do Rio Grande do Norte e do Ceará. Então, Luiz, se você quiser ter mais algum acesso, alguma informação, você pode entrar em contato com a Confederação Nacional de Municípios. O telefone é 61 para Brasília, 2101-6000-6000. E aqui você pode pedir para falar diretamente com o Wilton dos estudos técnicos, ou então você pode pedir para passar para os estudos técnicos, que eles vão te dar toda a assessoria e todo esse apoio. Bom, gente, Eduardo, alguma coisa a mais aí que você quer falar um tchau? Não, só agradecer muito aí a todos, né, e vamos continuar cada vez mais unidos, né, e fazendo que essa rede cada vez cresça mais. Então, maravilha. Pessoal, esse foi o bate-papo com o técnico, que é muito importante explicar para quem está nos assistindo pela primeira vez. Esse é um canal de comunicação direto da CNM, sem muita preocupação com o que acontece ou o que não acontece. Nós estamos tentando, todas as sextas-feiras, das 10 às 11 horas da manhã, nós vamos trazer um tema relevante para os municípios, para que vocês possam esclarecer as dúvidas ao vivo. Na próxima semana, nós vamos ter um evento especial. Eu irei para Cuiabá, se não me engano, e nós vamos fazer uma transmissão ao vivo de um evento com o Eudes, fazendo a explicação detalhada de todos os processos de implantação e de arrecadação do ISS, ou seja, com a derrubada do veto do governo federal, os municípios agora estão aptos para que eles possam fazer a arrecadação direta do ISS dessa maquininha do cartão, do leasing, enfim, de vários processos bancários. Foi uma grande vitória da CNM e só vai ser conseguida se os municípios, até o prazo aqui de setembro, que é o que você tem que fazer a legislação, Eduardo? Até quando tem que fazer? Até setembro, por causa da noventena. Então, dia 13 de setembro. Até o dia 13 de setembro, por causa da noventena, você precisa fazer uma legislação para que você possa começar a cobrar isso já no próximo período. E nós estamos aí convocando todos os municípios para que estejam conosco, assistam essa transmissão ao vivo. Vai ser uma transmissão meio no improviso, não tem problema, não vai ter qualidade HD como nós estamos aqui, mas o importante não é só a qualidade do vídeo, é o conteúdo que chega aí para vocês. Eu gostaria de agradecer demais a participação de todos vocês. Obrigado. E nos vemos, agradecemos aí a participação de quem
de quem esteve conosco aqui pelo Facebook, enviando perguntas, curtidas, e pedimos a todos vocês que compartilhem essa informação, que curtam e façam com que esse tipo de informação super útil esteja disponível a todos os municípios brasileiros. Um grande abraço e até a próxima semana com esse bate-papo com o técnico sobre ISS, na quarta-feira.